Bom dia! Começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Hoje é quarta-feira, 5 de dezembro, e vamos juntos até às 9 horas da manhã. Dezembro é o mês de alerta às doenças causadas pela exposição excessiva ao sol, entre as mais preocupantes, o câncer de pele. Temperaturas altas também pedem atenção à alimentação. E o Bom Dia Saúde de hoje vai abordar esses temas. Recebemos a dermatologista Cíntia Cristina Ferreira Mota. Doutora Cíntia, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito bom dia. Obrigada, é um prazer, um bom dia a todos. Estou assim ansiosa por tirar as dúvidas. E são hoje. Muitas, né? São muitas. E também a nutricionista Andréa Cristina Baracate Bueno. Doutora Andréa, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, muito bom dia. bom dia. Bom dia a você, bom dia a todos. E você também pode participar do nosso programa, fazer sua pergunta para as nossas convidadas através do nosso WhatsApp, que é o 13 98877 9496, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde já estamos simultaneamente ao vivo. Quais são os riscos de uma exposição sem proteção ao sol, doutora? Então, a gente pode dividir aí em dois problemas principais. Primeiro, a exposição ao sol, que vai causar problemas imediatos, que é a queimadura solar. E a longo prazo, que eu acho que é a mais importante e a mais difícil de conscientizar as pessoas de que ela pode ocorrer, que é a modificação no DNA celular que a exposição contínua provoca e vai fazer com que lá na frente você tenha uma maior chance de apresentar o câncer de pele e as manchas, né? Então é verdade dizer que uma pessoa que gosta de praia ou nem more na praia, mas viva exposta ao sol, por exemplo, trabalhando e não se protege ao longo dos anos, aquela célula saudável pode adoecer e se transformar num câncer de pele? Ah, com certeza, há uma grande chance. Óbvio que tem fatores que vai depender do tipo de pele dessa pessoa. Quanto mais clara, maiores os riscos. Mas sim, essa pessoa vai ter mais chances lá na frente de apresentar um câncer de pele, dos relacionados à exposição ao sol. Doutora, e com relação à alimentação? Quando a gente fala em calor, muita gente diz assim, vamos usar roupas mais leves e comidas menos pesadas. Isso é uma orientação que de fato vale a pena ser seguida? É verdade, porque principalmente alimentos muito gordurosos vai demorar para fazer a digestão e vai pesar mais, né? Então é melhor alimentos mais leves mesmo. E como que a gente faz essa reposição do cardápio? Porque tem muita gente que é acostumada a comer, almoçar e jantar, por exemplo, um belo prato de arroz com feijão, e a gente sabe que, apesar de ser a mistura mais completa que existe, é pesado para você comer à noite, dependendo do horário que você come, que você vai deitar. Como faz essa substituição? Então, o ideal é estar ingerindo os alimentos, por exemplo, o arroz e o feijão, deixar para estar comendo durante o dia. E à noite, uma alimentação mais leve, né? Caprichando mais nas verduras, legumes e na proteína. E com relação, doutora, à prevenção, o INCA, segundo dados do INCA mais atuais, 30% dos casos de cânceres são de cânceres de pele. E é uma estimativa muito alta, se a gente for parar para pensar nos outros demais cânceres que também têm um volume alto de casos. As pessoas ainda não se conscientizaram que se expor ao sol sem proteção, não ir ao dermatologista com frequência, não prestar atenção nas suas pintas, é um risco que você está colocando extremo à tua saúde? É porque assim, eu acho que a cultura na década de 70, 80, 90, aquela coisa de ficar super queimada, né? Caiu um pouco. Antigamente também, o protetor solar era um artigo de luxo. Sim. Ele era muito caro, ele era importado, era difícil de você encontrar. Hoje você tem na farmácia milhões de opções para todos os bolsos. Então, eu acho que o desafio maior é a conscientização dos jovens. Porque uma pele jovem que sofre uma queimadura rapidamente vai curar e não vai ficar com nenhuma sequela. Quer dizer, a grosso modo. Ele vai sentir esse peso lá na frente. Então, às vezes, quando a gente vê uma mancha num idoso, num câncer de pele, ele fala, mas eu não tomo sol há, sei lá, 10 anos, mas não foi o que você tomou no último verão.
foi o que você tomou há 20, 30 anos atrás. É um efeito cumulativo. É um efeito cumulativo da radiação. Então, eu acho que o maior desafio é a conscientização dos jovens e para isso existem aí as campanhas, a gente está agora no Dezembro Laranja, a Sociedade Brasileira de Dermatologia institui essas campanhas e colocar na cabeça das pessoas que a visita ao dermatologista também deve fazer parte da rotina, assim como ir no ginecologista, no urologista. Consultas de rotina. A gente, de rotina. Porque quando a gente fala aqui de saúde, a gente fala muito sobre prevenção. Aham. E o câncer de pele, ele é prevenível. Completamente, né? Então, se você consegue fazer um diagnóstico antes, as chances de você ter uma melhor cicatriz estética, de não ter metástase, apesar de que dos cânceres de pele apenas um é o que tem esse potencial mais assim importante, mas é totalmente curável e você tem como prevenir. Por isso, a visita uma vez ao ano no dermatologista é obrigatória. Você falou de queimaduras, doutora. Essas sardas que são provocadas por queimaduras, geralmente, mais inclusive na infância, quando as crianças ficam mais expostas ao sol e o pai não renova o protetor, essas sardas, elas podem evoluir, de repente, para um câncer de pele? Podem. É porque no meio desse monte de sardas, às vezes você tem o que a gente chama de nevo, que é uma pinta mesmo. A grosso modo, o paciente não vai saber definir isso, mas a gente, como dermatologista, sim. E se você encontra nesse meio de sardas uma pinta suspeita, é feito o exame dermatoscópico, então é um aparelhinho que aumenta 100, 300 vezes e dependendo aí da conformação a gente consegue fazer o diagnóstico precoce do melanoma, que eu acho que é o câncer de pele mais temido. Que é o que dá a possibilidade de metástase. De metástase e morte. E morte. Isso. O índice de pessoas com melanoma e o índice de mortes relacionados ao câncer relacionado a melanoma ainda é muito alto? O melanoma é dos 3 tipos de câncer de pele o menos frequente, graças a Deus. Mas a mortalidade é alta. Tá? Porque normalmente, quando o paciente consegue fazer o diagnóstico, ele já tem metástase. Ou seja, se tivesse visitado o dermatologista com frequência, como Exato. por exemplo, faz o check-up anual, Exato. Incluir o dermatologista dentro dessa lista de check-up. Exatamente, tem que fazer parte, é obrigatório. E com relação à nutrição? As pessoas deveriam consultar mais o nutricionista ao, por exemplo, julgar o que é bom e o que é ruim ao se alimentar? Com certeza. A função da nutricionista é orientar a melhor maneira do paciente a se alimentar dentro da realidade de cada um. Então, é importante a gente saber como essa pessoa vive para poder, dentro dessa orientação, atingir um objetivo de uma melhor qualidade de vida. Doutora, de uns anos para cá, a busca por alimentos sem glúten e sem lactose cresceu muito. Pessoas que se descobriram celíacas, que são de fato intolerantes, e outras pessoas que decidiram simplesmente deixar de ingerir o glúten e deixar de ingerir a lactose. Ao tomar esta decisão, é preciso observar alguns cuidados nessa transição? Então, o glúten e a lactose, ela deve ser retirada se realmente, se for comprovada essa necessidade. Se não for, não tem motivo de estar tirando, né? Então, mas a pessoa precisa de qualquer jeito, se tiver que tirar o glúten, realmente consegue sim ter uma alimentação saudável, uma alimentação equilibrada. A lactose é até mais fácil, porque hoje em dia a gente tem vários alimentos sem lactose. E existe também algumas enzimas que é utilizada para poder digerir essa lactose. Que é tipo um pozinho. Isso. No caso do glúten ser. não existe. Não, aí tem que tirar realmente o glúten. A preocupação maior, na verdade, de quem faz essa dieta sem lactose é que acaba reduzindo o consumo de cálcio, Exato. né? Porque o leite, ele é importante por conta do cálcio. Então, muitas vezes isso precisa ser levado em conta. E como, por exemplo, uma pessoa que se descobre intolerante à lactose depois de exames, depois de passar por médico, pode conseguir fazer essa substituição, não prejudicando, por exemplo, a questão do cálcio? Então,
Isso tudo com uma alimentação equilibrada dentro da realidade dessa pessoa. Não pode simplesmente tirar o leite, resolve um problema, vai ter outro. Isso, com certeza. E aí vai ter essa deficiência. Falando em deficiência, doutora, existe muita gente que tem deficiência de vitamina D, né? E todo mundo fala que vitamina D é falta de sol, né? A gente estava falando um pouquinho antes agora. De falta de sol. E aí a pessoa faz um exame e tem a detecção da falta de vitamina D e sai, vou recuperar a minha vitamina D, me expondo ao sol, à revelia. Isso é muito preocupante, né? Exato. Eu acho que a vida moderna, que a gente, né, coloca nossos filhos numa redoma e os dermatologistas têm uma parcela de culpa, talvez, nisso, sim. Porque o protetor solar, ele diminui a absorção da radiação que é necessária para a conversão da vitamina D. Mas existem outros fatores individuais. Então, quanto mais velho, menor a capacidade de fazer vitamina D. Então, normalmente os idosos terão que fazer essa suplementação, ou de acordo com o tom de pele. Então, e essa suplementação não é só ficar exposto ao sol, né? Não, exatamente. Eu vou até falar umas diquinhas aí para você conseguir tomar esse sol sem atrapalhar a parte dermatológica. Então, as pessoas também que têm uma pele mais morena, os negros, têm uma capacidade menor de formação de vitamina D. Então, são fatores variáveis, a época do ano, quanto o sol bate na terra, qual a angulação, são muitas variáveis para o quanto de sol você vai tomar. Então, tem duas formas de você tentar equilibrar essa exposição sem causar esse problema, porque não dá para ter as duas coisas. Sim. Então, existem aplicativos hoje que colocam, tem um que eu uso que é o D-Minder. Ele serve para Android, serve para iPhone. Então, você vai colocar o quanto você tem hoje de vitamina D dosada, qual o seu tipo de pele, qual a sua idade, sexo, onde você está na parte da Terra, a época do ano ele já vai dosar quanto de radiação e aí ele vai te falar, ó, você pode tomar tanto tempo sem causar riscos à sua saúde. Ou então, via de regra, isso foi baseado num trabalho feito no estado de São Paulo, se a gente tomar 15 minutos de sol, 3 vezes por semana, braços e pernas, sem protetor solar, tem que ser no horário forte, porque se for no horário fraco, não vai fazer vitamina D. Fazer efeito nenhum. Mas eu digo, 3 vezes por semana, 15 minutos, gente, é o sol que a gente toma saindo do carro, Sim. vai até a padaria, Sim. vai na feira. Então, eu acho que é o suficiente. Fora isso, se você fizer essa dosagem e indicar que você ainda assim tem essa deficiência, com certeza você vai ter que fazer a suplementação. E essa suplementação ela é feita de que maneira? De acordo com o nível, tem comprimidos de 1.000 unidades, 5.000 unidades, tem paciente que toma semanalmente, aí é de acordo com o nível de deficiência, com comprimidos. E, né? o que a falta da vitamina D pode ocasionar no organismo? Acho que o principal é em relação aos ossos, né? Então, osteoporose, raquitismo. E hoje já existe também muitos trabalhos comprovando que a vitamina D ela faz parte de funções biológicas. Então, algumas doenças crônicas hoje têm sido atribuídas à falta de vitamina D. Como, por exemplo? Olha, até a minha matéria de estudo, que eu faço mestrado nisso, que é psoríase, eles têm falado nessa deficiência de vitamina D. Mas doenças tipo esclerose múltipla, outras doenças autoimunes também têm sido atribuídas à falta de vitamina D. O quanto isso é verdade ainda precisa de trabalhos, assim, a longo prazo. Mas a gente sabe, sim, que não é bom deixar a vitamina D baixa. Agora, recomendar um idoso que vá para a praia e torre no sol, acho que não vai contribuir para a saúde pública. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, vai trazer um problema ainda maior para a saúde pública. Falando em saúde pública, eu queria até perguntar isso para vocês duas. Como é que vocês acham que estão as políticas públicas, tanto relacionadas às prevenções de doenças de pele, quanto relacionadas com a necessidade, por exemplo, de você ter uma alimentação saudável? E aí, quando eu falo de alimentação saudável, a gente, claro, pensa na obesidade, né? Que é um problema que hoje não atinge só adultos, muito pelo contrário,
está começando cada vez mais cedo pelas crianças e trazendo aí uma geração cheia de doenças que antigamente só atingiam os mais velhos. Como é que você avalia, no caso da nutrição, as políticas públicas? Obesidade ou sobrepeso, na verdade, é uma epidemia mundial. Mas a má alimentação não vai interferir só nisso. Na verdade, a má alimentação, a má qualidade de vida vai interferir em vários problemas de saúde que vai estar provocando doenças crônicas, desde diabetes, hipertensão, colesterol elevado, que a gente tem visto em criança. Então, a saúde pública, ela tem que se preocupar muito mais com isso, né? Porque, querendo ou não, isso vai ser um problema agora e vai ser levado para sempre. Então, tem que ter essa preocupação, sim. E a prevenção provavelmente é o grande caminho para que a gente possa evitar que essas doenças primárias acabem gerando outras doenças mais sérias e mais caras. Com certeza. Antigamente, a gente não encontrava tantas crianças apresentando diabetes tipo 2, porque esse diabetes era para adultos, né? Com 40, 50 anos. Só que a alimentação da família, a alimentação da criança também está mudando. Então, acaba aparecendo esses problemas aí que, com certeza, é um problema de saúde pública. E com relação às doenças de pele, doutora, como é que você avalia as políticas públicas? Não existe, assim, uma divulgação muito grande por parte eu entendo assim como federal, sim, não existe. Mas eu trabalho na Prefeitura de Santos como dermatologista. Lá a gente faz programas seriados de prevenção, então tem uma semana do ano que eu vou falar nas escolas, que eu vou nos centros de encontro de idosos e a gente faz uma triagem. A própria Sociedade Brasileira de Dermatologia tem uma parceria, né, com alguns hospitais aqui da região. Acho que essa semana vai ter a campanha, sim, no Hospital Guilherme Álvaro. Então, eu até acho que assim há um esforço, mas graças à Sociedade Brasileira de Dermatologia. Não graças às políticas públicas ou quem deveria implementá-las. Eu acho que é mais um movimento dos profissionais querendo fazer essa busca ativa, mas não do governo assim em si. Ou seja, falta conscientização de quem lá de cima deveria olhar por nós, né? Eu acho sim, está faltando essa... Assim como você vê campanhas para AIDS, né, que são coisas bem, assim, para a massa mesmo, eu acho que falta, porque como você falou no início do programa, o câncer de pele é o câncer mais frequente. 30% dos casos são de câncer de pele. Porque a pele é o maior órgão do corpo. Então, eu acho que deveria, sim, haver uma educação mais focada nesse aspecto. O Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente segue falando sobre saúde, especificamente saúde da pele e saúde nutricional. Não saia daí, até já. E estamos de volta e abrimos espaço para as notícias que são destaque na nossa região. E tem saúde como destaque. A chegada do verão traz novo risco de epidemia de dengue para a região metropolitana. Em Santos, as autoridades alertam para a volta da circulação de uma forma mais agressiva da doença, o tipo 2. Pequeno, perigoso, capaz de transmitir 4 doenças: dengue, febre amarela, zika e chikungunya. Eliminar o Aedes aegypti ainda é um desafio para as autoridades de saúde. A preocupação é maior no verão. A combinação calor e chuva nos próximos meses é ideal para a reprodução do mosquito. O índice que mede a infestação do mosquito Aedes aegypti está alto e deixou em alerta 6 dos 9 municípios da Baixada Santista: Santos, São Vicente, Guarujá, Cubatão, Mongaguá e Itanhaém. Isso quer dizer que há risco de uma nova epidemia de dengue nesses municípios. O levantamento rápido de índice de infestação, o LIRA, é apontado pelo Ministério da Saúde como a principal arma para o controle do mosquito. Santos promete colocar em prática um plano de prevenção e combate que inclui reforço na retaguarda para atendimento dos pacientes das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Uma outra questão que acho que é importante salientar com relação a risco de transmissão é que tem prevalecido no estado a circulação do sorotipo 2, que é um sorotipo que já não circula há alguns anos aqui, ou pelo menos não tem sido detectado aqui em Santos nos últimos anos. Então, essa
possibilidade de circulação de um sorotipo que já não circula há alguns anos, associada com um nível de infestação que é moderado, faz com que a gente tenha que ter também alerta e alertar, sem alarmar, mas alertar as pessoas de que as medidas de controle elas têm que ser perenes, permanentes, de forma continuada. Até agora, a cidade registra neste ano 33 casos de dengue. O chefe substituto do Departamento de Vigilância, mais uma vez, reforça a importância da colaboração dos moradores nessa guerra contra o mosquito. Aqueles locais que têm água acumulada, água de chuva, a gente sempre lembra que água limpa não é água de consumo, é água de chuva. Então, qualquer lugar que possa acumular água é um potencial criador e esse tem que ser sempre combatido, sempre eliminado. São pequenos cuidados em casa, né? São os cuidados diários, né? A gente não pode esquecer que todo mundo tem eventualmente um potencial criador, né? Ou é um ralo, né? Que pode ser, ou uma calha, ou a própria bandeja de geladeira, né? Que sempre tem que ser verificada. E ali, para cada local, para cada situação, adotadas as medidas de controle necessárias. Cuidados diários e muito simples. As autoridades de saúde, os prefeitos da nossa região, eles têm sim responsabilidade no combate ao mosquito transmissor, não só da dengue, como da zika, da chikungunya e da febre amarela. Nós somos área endêmica também de febre amarela, mas não são só as autoridades. Essa é uma luta que não pode ser perdida por um mosquito tão pequenininho. Nós, todos os cidadãos, cada um que tem um vasinho de planta, tem qualquer recipiente que possa acumular água, precisa estar atento. Se cada um de nós fizermos a nossa parte, certamente o combate à dengue e a todas as outras doenças que são transmitidas pelo Aedes aegypti ficam mais sob controle. No Guarujá, os 15 profissionais que substituem os médicos cubanos no programa Mais Médicos já começaram a atender nas unidades de saúde. Todos nasceram no Brasil, exceto uma boliviana que já morava no país e é casada com um brasileiro. Guarujá foi a cidade da região mais afetada com o término da parceria com Cuba. 29 médicos estrangeiros deixaram a cidade no mês passado. E depois de passar por outras cidades da Baixada Santista ao longo do ano, a carreta da mamografia chega a Cubatão. O veículo do programa Mulheres do Peito fica na cidade até 28 de dezembro. Na carreta, mulheres a partir de 50 anos podem fazer exame de mamografia de graça, sem a necessidade do pedido médico. Já quem tem entre 35 e 49 anos deve solicitar o pedido na unidade de saúde mais próxima para, então, ir até o veículo. O local deve realizar 50 exames por dia. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã até às 6 da tarde. No sábado, a carreta funciona até a 1 da tarde. Prevenção. É isso que a gente está falando e é isso que a gente deve falar em demasia quando se trata de saúde. O veículo está estacionado em frente ao Centro Esportivo Romeirão, na rua José de Toledo, na Vila Couto. E voltamos com as nossas convidadas. Hoje é dia de Bom Dia Saúde. Recebemos a dermatologista Cíntia Cristina Ferreira Mota e a nutricionista Andréia Cristina Bacará Bueno. Você pode participar do nosso programa, fazer a sua pergunta para as nossas convidadas através do nosso WhatsApp, que é o 13 988779496, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde já estamos simultaneamente ao vivo desde as 8 horas da manhã. Doutora, o que é o ABCDE da pinta? São alguns detalhes que o paciente deve prestar atenção. Então, A tem a ver com a simetria. Então, ao invés daquela pinta que era bonitinha, redondinha, começa a ficar com uma forma meio esquisita. O B é dos bordos, se os bordos estão definidos ou não, só fica aquela coisa meio apagada. O C é a cor, então se você tem aí cores diferentes, não é aquela pinta marronzinha, bonitinha, mas fica uma cor meio avermelhada, meio acinzentada. O D seria
do diâmetro, né? Então, de repente, uma pinta que era pequenininha cresce rápido. E o E foi algo que foi acrescentado agora recentemente. Ai, o que é o E mesmo? A BCD? Me deu um branco agora o E. Eu acho que é espessura. Mas assim, o básico é você prestar atenção em todas essas características da pinta, em relação a se cresceu rápido, se mudou de forma, se mudou de cor, tá? Toda pinta, ela pode se tornar um câncer ou não? Porque tem gente que tem um monte de pinta no corpo e pode estar ouvindo a gente e falar, meu Deus, será que eu tenho câncer? Não são todas. Eu acho que você tem que prestar atenção e às vezes os pacientes vão no consultório preocupados com aquelas que são bem assim pedunculadas. Na verdade, você tem que prestar atenção naquelas que são bem pretinhas, tá? Aquelas que são bem planas e pretinhas. Mas é difícil para o paciente definir qual que é e o que não é. Essa é a função do dermatologista. Mas o autoexame é exatamente prestar atenção nessas características. Antigamente era só ABCD, agora acrescentaram um E, mas é de espessura. Então, o paciente precisa se autoexaminar e prestar atenção. Existe uma pinta que, nossa, não era assim, tá esquisita. Então, vai no dermatologista e a gente é que vai saber definir o que é e o que não é, se é para se preocupar ou não. Quando a gente fala de verão, tem muita gente que come mal o ano inteiro e quando está chegando o verão quer fazer aquelas dietas malucas, né? Que são os chamados projetos verão. Qual é o risco desses projetos sem um acompanhamento médico? Então, nutricionista não gosta de falar em dieta. Nutricionista fala em reeducação alimentar. A gente sabe que chega perto do verão, as pessoas elas procuram, né, para ter um corpo melhor, um corpo mais bonito, vão atrás dessas dietas espetacular. Isso mesmo. Só que isso vai fazer até a pessoa emagrecer, né? Porque é uma dieta restritiva, então vai fazer com que a pessoa atinja realmente o objetivo dela. Só que quando a dieta a gente faz por um tempo, depois acaba, e aí acaba engordando tudo outra vez. E prejudicando a saúde também, né? Porque acaba tendo um descontrole aí de falta de determinados nutrientes, que é importante. Enquanto a reeducação alimentar é algo que você faz e que aplica para o resto da sua vida. Reeducação alimentar, o resultado normalmente não é de um dia para o outro, mas a pessoa vai conseguindo, né, uma reeducação alimentar, uma alimentação mais saudável, que isso sim tem que servir para o resto da vida. Então não adianta agora, por exemplo, alguém que comeu mal o ano inteiro querer emagrecer a partir de uma reeducação alimentar. Precisa ter paciência. Paciência, isso mesmo, né? E ter essa ideia que não é milagre, né? O excesso de peso não aconteceu de um dia para o outro, né? A pessoa foi conseguindo durante o ano. Então, não vai conseguir realmente eliminar de uma hora para outra. Quando você disse dessas dietas em que elas duram um determinado tempo e depois a pessoa volta a engordar, é aquilo que a gente conhece como efeito sanfona. Isso. Quais são os riscos para o organismo do efeito sanfona? Então, é a falta de determinados nutrientes que aí pode fazer com que a pessoa fique doente, né? E a pessoa, quando ela volta a engordar, às vezes ela engorda até mais. Isso é o efeito sanfona, né? Então, quer dizer que não adianta. E que acaba trazendo reflexos mais sérios, talvez, do que os que ela tivesse antes. Com certeza. Acaba prejudicando mais a saúde. Toda a reeducação alimentar, ela deve ser multidisciplinar? É importante, né? Porque quando a gente para falar sobre alimentação saudável, a gente acaba percebendo que não é só aquilo que a gente precisa comer. Porque informações sobre o que é certo, o que é errado na alimentação, todo mundo sabe. Sim. Só que por que a gente não coloca em prática isso? Porque é mudança de comportamento.
E quando a gente fala em mudança de comportamento, é importante muitas vezes ter ajuda também de uma psicóloga, de um médico, para a gente poder estar trabalhando junto. Educador físico também, tudo isso faz a diferença nessa mudança de comportamento. Com relação à escolha do filtro solar, muita gente, você mesma colocou, doutora, que hoje existe marcas para todos os gostos e bolsos. E existe também o filtro solar, que é o filtro 20, o filtro 30, o filtro 100, né? Como é que a gente escolhe qual é o filtro solar adequado e qual é essa dosagem de proteção? Se eu uso 20, se eu uso 30, se o 100 protege mesmo 100, porque existe inclusive uma dúvida de que se o 100 protege mesmo 100 vezes, isso é realmente uma realidade ou não? É assim, os protetores com esses fatores acima de 50, eles entraram no mercado com características específicas. Então, alguns têm um filtro físico, né, que ele faz uma barreira física, tem aquele protetor solar difícil de tirar, né, que fica bem pegajoso. Existem alguns que têm substâncias para melhorar a imunologia do local, então tem uma substância chamada Polypodium leucotomus, que é acrescentada em alguns filtros. Então, são características para dar um plus. E eles consideram que a população ela não utiliza a quantidade correta de protetor solar, né? Então, esse mais que é colocado no protetor solar é para suprir essa deficiência. Mas, via de regra, o paciente que for escolher um protetor solar, assim que ele se acerta com ele tem que casar com ele. É verdade, é ele verdade. casa com ele. É verdade. E, assim, qual seria o número mínimo para isso? É o 30. Abaixo de 30, não há necessidade nem de se preocupar, né, em colocar alguma coisa. Então, acima de 30, aí, qual vai ser o tipo que eu vou usar? Então, você tem a apresentação em forma de gel, que serve para uma pele mais oleosa. Você tem as apresentações em spray, por exemplo, que os homens gostam muito, porque tem pelo e não gostam daquela coisa melequenta. Os esportistas também gostam muito da apresentação em spray. Tem as apresentações específicas para criança, que daí você tem menos química Isso e mais... eu ia perguntar. O protetor solar que o adulto usa não necessariamente é o ideal para a criança, né? Não, exatamente porque a característica das crianças, difícil repassar protetor solar em criança e elas ficam muito na água. Sim. Então, é um protetor solar que é mais resistente à água. Então, normalmente é esse protetor físico, que é aquele que fica uma pastroque assim Fica na até pele. branquinha, a criança Fica fica até branco, branca. toma banho, aquilo não sai, mas isso é legal, entendeu? Faz uma barreira boa. Então, o protetor solar de criança, você vai identificar lá na farmácia, kids, infantil, pediátrico, é aquele protetor solar que tem essa característica. Então, hoje tem para tudo que é gosto. E, por exemplo, uma coisa que a gente recomenda muito para as mulheres que estão em tratamento de manchas no rosto é o protetor solar com cor de base. Sim. Né? Ele tem uma característica adicional. Então, ele tem uma proteção à luz visível, que é esse tipo de lâmpada. Então, você escolhe qual tom de pele que você tem, fica bonito, fica como uma maquiagem com proteção. Então, via de regra escolha de acordo com o seu tipo de pele, se ela é oleosa, se ela é seca, se é corporal, você pode utilizar em spray, mas o filtro tem que ser 30, no mínimo. Bronzeador. Bronzeador nenhum. Nenhum. Totalmente proscrito, nem pensar. Bronzeamento artificial nem se fala, É né? isso que eu ia te perguntar. Existiu durante alguns anos uma atenção muito especial a essas clínicas de bronzeamento artificial. E isso parece que caiu hoje em esquecimento, porque a gente ainda vê alguns estabelecimentos oferecendo pacotes de bronzeamento artificial. Quais são os riscos desse bronzeamento? Não, as câmeras de bronzeamento, elas foram inventadas para tratamento de doenças. Então, por exemplo, psoríase, vitiligo, são doenças que outras que a gente indica essa exposição controlada, né? Como tratamento. É um tratamento. Daí aquilo descambou para a estética.
Hoje, a gente tem orgulho em dizer que o Brasil é um dos únicos países em que esse tipo de uso é proibido. Nos Estados Unidos, não, né? Então, o risco que você tem, além de queimaduras, a curto prazo, é o envelhecimento precoce, é a modificação no DNA, aumentando a chance de você ter um câncer de pele e manchas, né? Então, não faz o menor sentido o paciente fazer uso de câmera de bronzeamento. No verão a gente tem o sol e, se usado com parcimônia, você vai pegar um bronze. Óbvio, tem pessoas que nunca vão bronzear, tem algumas que não colocam isso na cabeça. Então, o dermatologista também faz parte em orientar, olha, o seu tipo de pele é esse. Existe uma classificação de 1 a 6, que a gente chama de classificação de Fitzpatrick. Dependendo de onde você se encontra, você sempre vai queimar e nunca vai bronzear. Então, um ruivo que vai para a praia achando que vai ficar... O meu cunhado é ruivo. Ele fala, hoje eu vou ficar bronzeado. Você não nunca vai ficar um pimentão. Você vai virar um pimentão. Então, não tem como a gente lutar contra a natureza. E se você pegar esse solzinho na praia com esse filtro 30, respeitando aqueles horários, né? Então, passou entre 10 e 16 horas, fica embaixo do guarda-sol, você vai estar lá na praia, vai estar curtindo. Não significa que você não pode ir para a praia, significa que você deve estar protegido dos raios solares. Fica embaixo do guarda-sol e pronto, está curtindo a praia. E tem uma outra coisa legal hoje em dia, que são as roupas com proteção solar. Essas roupas, elas de fato têm a proteção? Tem. Óbvio que dura aí X lavagens, né? Dependendo do material. Mas eu costumo trocar as minhas uma vez por ano. Então, uma vez por ano eu jogo fora, compro outra. Então, tem chapéu para criança com a sainha atrás para não pegar sol aqui. Tem as camisetas de manga comprida, por exemplo, pessoal que surfa, é muito legal, porque ficam horas na água, não há protetor solar que aguente. E uma água salgada, né? Pois é, então não tem como o cara vai ficar lá 5 horas surfando e ficar com protetor solar achando que o protetor vai aguentar. Então, eu acho legal o uso de roupas. Ou tem paciente que não gosta. Eu tenho muitos pacientes corredores que falam, ai, doutora, não dá, passa o protetor, aquilo parece que eu sinto mais calor. Usa a roupa. E ela refresca. Sim. Ela refresca. Então, acho que é um investimento, é um bom investimento. Em todos os sentidos. O Bom Dia Baixada vai para mais um rápido intervalo. A gente volta em menos de 3 minutos. Não saia daí, até já. Estamos de volta e chegamos ao último bloco do nosso programa. Hoje é dia de Bom Dia Saúde e recebemos a dermatologista Cíntia Cristina Ferreira Mota e a nutricionista, Andréia Cristina Baracate Bueno. Você também pode participar do nosso programa, fazer a sua pergunta para as nossas convidadas através do nosso WhatsApp, que está aí na tela, ou através da nossa fanpage, onde estamos ao vivo, simultaneamente, desde as 8 horas da manhã. Ainda dá tempo, temos 9 minutos até o nosso programa acabar, então dá tempo de você participar. Doutora, primeiro, desculpa que no bloco anterior eu errei o sobrenome da senhora. Acabei de perceber aqui, me desculpe. Não tem problema. Intoxicação alimentar em dias quentes. Como se prevenir? Então, é muito importante saber a procedência do que você está comendo, né? Prestar muita atenção na temperatura que esse alimento é apresentado para você. Principalmente os alimentos proteicos, quando ele fica muito tempo na temperatura ambiente, a probabilidade dele apresentar intoxicação é muito grande. E a manipulação dos alimentos também por outras pessoas. Quanto mais manipulado for esse alimento, a contaminação pode estar mais presente. Por exemplo, uma coxinha, onde a pessoa tem que desfiar o frango, né? Que é um alimento proteico. Para esse frango ser desfiado, ele precisa ser resfriado, né? Então, ele precisa estar numa temperatura legal. Então, ali já tem uma preocupação. E depois, na hora de fazer a forma, né, da coxinha com a massa, também é mais uma manipulação importante que tem que ser observado. Então, a higienização dos manipuladores também é muito importante. Então, quem vai para a praia e costuma consumir comida em barracas ou quiosques, deve estar prestando atenção em como esses alimentos estão sendo manipulados e se a pessoa está com higiene suficiente para manipular esses alimentos. Sim, muito importante. Principalmente aquelas pessoas que passam vendendo, né, o coxinha
ou empadinha, né, que vem no isopor e está oferecendo. Então, é uma preocupação, porque você não sabe como é que foi feito, né? E se você leva o isopor de casa, é bom levar alimentos que não sejam, que não tenham, por exemplo, carne, que não tenham peito de peru, queijos, que sejam... E mesmo porque, assim, é importante isso, porque é uma alimentação mais leve, né? Mais saudável. Então, é ideal levar bastante líquido, né? Que principalmente aqui na Baixada, a questão de hidratação tem que ser levada muito em alta aí. E levar mais fruta, né? De repente, palitinho de cenoura, né? Tentar levar coisas mais saudáveis e que não tenha o perigo aí de estar estragando. E com relação ao filtro solar, doutora, de quanto em quanto tempo é preciso repassar o filtro solar? Se você pegar os protetores solares mais modernos, existem alguns até que vêm com a promessa de durar aí 6, 8 horas. Eles duram? Eles apresentam trabalhos que, para a gente, né, para os médicos lá, a indústria farmacêutica apresenta provas assim que a gente fica tentado a acreditar que sim. O problema é aquilo que a gente já falou, as pessoas não usam na quantidade adequada. Né? Então, às vezes fala, tá passando um protetor solar? Tô, doutor, eu pego assim, assim. Não. Então, assim, você tem que sentir a pele melada de protetor solar. Então, se você pegar aí o que eles orientam na sociedade brasileira é uma colher de sopa para o rosto. Ninguém passa isso. Não. Uma xicrinha de café para cada parte do corpo. Ninguém passa isso. Então, a gente pede, passa, repassa o protetor solar. Está na praia de 2 em 2 horas ou toda vez que sair da água. Né? Porque no verão a gente sua mais também, passa mais a mão no rosto. Então, eu acho que, óbvio, se você não está na praia, dá para você usar de manhã, na hora do almoço, escovou os dentes e tal, dá uma repassada no protetor solar. Eu acho que fica bem simples, mas na praia você tem que ter um cuidado maior. Couro cabeludo, a gente também tem que tomar cuidado? Lógico. O cabelo é uma proteção natural, não há dúvida disso. A gente percebe que nas pessoas que não têm mais o cabelo, né? Os carecas, eu não gosto de falar essa palavra, coitado, os calvos. Eles são prejudicados em relação a isso, tem uma ocorrência maior de proteção solar. Mas eu acho que é importante, sim, também em relação ao fato de que nós mulheres usamos tinta de cabelo, estraga a tinta de cabelo, resseca o cabelo. Então, usar um chapeuzinho, né, um boné, viseira não serve, não está protegendo, só vai proteger o rosto, mas eu acho que sim, faz parte de todo o pacote praia. Final de ano chegando, como é que a gente pode se orientar ou se comportar para evitar a indigestão das festas de fim de ano por conta da comilança? Moderação, né? São épocas onde a família se reúne, né? Então, a gente não pode esquecer disso. É importante essa reunião, mas precisa ser usada, a alimentação tem que ser moderada, né? Pode-se comer de tudo, né? A não ser aquelas pessoas que têm algum problema, né? Aí alguma restrição aí precisa estar tomando cuidado, mas se alimentar de uma forma consciente, né? E sabendo que o problema não é entre o Natal e o Ano Novo. O problema é entre o Ano Novo e o Natal, né? Exatamente. Então, e as pessoas falam assim, agora começa mês de dezembro, né? Não é só a festa de final de ano, mas são as confraternizações que tem de empresa, de escola. Então, é isso que a gente precisa participar, mas sempre com a consciência de que não precisa exagerar, né? Isso, sempre se alimentar de uma... Lógico, vai comer coisas diferentes, porque está ali apresentado, não tem como, mas depois voltar à sua rotina normal. Peles negras, para a gente encerrar o programa. Os negros também precisam se preocupar? Também. Eles são abençoados por ter mais melanina, e a melanina é um protetor natural. Mas
eles têm um outro problema, né? Como a gente acabou de falar. Tem o problema da diminuição de formação de vitamina D, mas em relação ao que eles tomam de sol, o que vai causar, em termos aí, câncer de pele neles é muito mais raro, mas eles têm mais manchas. Então, o protetor solar para os negros é recomendado, como eu falei para os outros, mínimo 30, tá? Então, é a regra para eles também. Para todos nós. Para todos nós. Felizmente, nosso tempo acabou. Gostaria muito de agradecer vocês aqui na nossa bancada. Obrigada. Foi um bate-papo ótimo, muito esclarecedor. Eu acho que falar de saúde é sempre importante. Assim como a gente falar de educação, se a gente trabalha na prevenção, a gente evita um gasto maior, como, por exemplo, um sistema de saúde mais sobrecarregado e talvez, quando a gente fala de educação, a questão da segurança pública e dos nossos jovens tão expostos à violência. Doutora, muito obrigada pela tua participação. Obrigada. Seja sempre Obrigada muito bem-vinda. pelo convite. Obrigada. Doutora, também muito obrigada pela participação. Obrigada. Seja muito bem-vinda sempre. Obrigada. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Nós voltamos amanhã, sempre com informação de qualidade de um jeito único. Durante todo o dia você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo, acessando o Santa Portal. Eu volto amanhã.